Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Nesta manhã a gente recebe nos estúdios da Tirol FM João Pedro Arruda, ele que é advogado e está encabeçando o projeto em Lajeado de abaixo-assinado para a redução dos salários dos vereadores do município de Lajeado. Primeiramente, bom dia, João Pedro. Bom dia aos ouvintes. Muitas polêmicas, né, nos últimos tempos, em virtude aí dos salários dos vereadores, né? E aqui em Teutônia não diferente, onde já se tem um abaixo-assinado correndo o município há alguns dias. A gente recebeu as duas partes envolvidas aqui nesse abaixo-assinado, o advogado da Câmara e também os próprios que estão encabeçando esse abaixo-assinado, e algumas informações ficaram um pouco distorcidas, né? E você, como à frente desse abaixo-assinado em Lajeado, também pode esclarecer um pouco na tese que você se baseia da legalidade, né? Você chegou a escutar a entrevista do Fábio Guicha aqui, ele que é advogado da Câmara de Teutônia, né? Eu cheguei a ser informado, eu dei uma resenhada ali, pelo que me resumiram ali da entrevista, que foi ontem, que mais ou menos que eu fui chamado, dei uma olhada nas declarações ali, cheguei a ouvir uma parte só. Uhum. Tá certo. A primeira informação que a gente tem por parte do Fábio aqui de Teutônia é da questão do abaixo-assinado de Teutônia ter só o nome e o RG. E ele disse que isso não seria o suficiente para encaminhar um projeto. Aí estaria o primeiro erro. Correto. Eu compartilho desse entendimento. Só para deixar claro, tem algumas questões jurídicas que cabem interpretação, que são subjetivas, né? Uma pessoa pode entender de um jeito e outra pessoa pode entender de outro. E não necessariamente uma está errada, uma está agindo de má fé, não quer dizer nada disso. Uhum. São questões que cabem interpretação. Mas nessa questão do título de eleitor especificamente, precisa ter o título de eleitor, porque só pelo CPF tu não tem como conferir se todas aquelas pessoas são eleitores da cidade, do município, né? O cara pode mudar o título, pode mudar de cidade. Já vi casos, às vezes, em que uma pessoa com um nome semelhante tem o mesmo CPF pelo algoritmo, né, que gera o código. É raro, mas pode acontecer. Então, tem que ter o título de eleitor para provar que aquela pessoa está entre os cinco, que aquelas pessoas que assinaram são eleitores e estão formando o percentual mínimo dos 5% dos eleitores que precisa para apresentar o projeto de lei municipal. Sim. Qual que é o formulário que vocês estão usando em Lajeado, os dados que contém nesse formulário? Porque aqui em Teutônia é apenas a assinatura com o RG. A gente está usando um formulário parecido, agora a gente meio que padronizou ele, né? Mas a gente está usando um formulário parecido com o que o Ministério Público Federal está usando nas 10 medidas de combate à corrupção. Que daí pede um nome, endereço, CPF, RG, título de eleitor, daí a seção e a zona eleitoral, pede o nome da mãe também, porque se não tiver o título de eleitor, pelo nome da mãe, tu consegue entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral e botar o teu nome, o nome da mãe completo, e vai aparecer os teus dados de eleitor, título, zona, seção, tudo certinho. Então a gente consegue fazer por isso. No modelo que está disponível na Câmara dos Deputados, só pede o nome, a assinatura, o título e o endereço. Endereço de forma a identificar a pessoa, né, mostrar que a gente pede dados a mais, porque como as assinaturas não são identificadas em cartório, só para mostrar que realmente é aquela pessoa e evitar já prevendo qualquer possibilidade de anulação ou coisa assim. Então a gente pede CPF, RG e isso. Mas o título de eleitor é imprescindível, o resto é um complemento apenas. Um complemento. Tá certo. No município de Lajeado tem uma outra questão, e essa eu acho que é meio que consenso, a questão dos 5% do eleitorado, né? Esta é uma exigência que eu acho que tem consenso entre as duas partes, né? Sim. Não, 5% é o que está prevê a Constituição para projeto de iniciativa popular a nível municipal e estadual. E a nível federal é 1%.
Se eu não me engano, tem emenda constitucional agora, mas que ainda não está em vigor, que busca reduzir pelo menos a nível federal para 0,5%. Mas até a regra que vale agora é os 5% para projetos municipais, estaduais e 1% para projetos a nível federal. Em algum momento o pessoal que está envolvido no abaixo-assinado aqui do município de Teutônia chegou a procurar vocês até por questão de orientação? Logo quando a gente fez a primeira entrevista aqui, muita gente de Teutônia me adicionou no Face e pediu para trazer esse projeto para cá e tudo mais. Só que eu expliquei na época, inclusive na entrevista, que a gente não tem como, ninguém é militante profissional lá, todo mundo trabalha e faz isso paralelamente, né? Então não teria como trazer esse projeto para cá, porque a gente já tem dificuldade em colher as assinaturas, fazer toda essa campanha lá em Lajeado, mas que a gente estaria disposto a orientar se alguém comprasse essa briga para cá. Como lá em Estrela aconteceu, o Reinaldo Arendt, que é meu tio, acabou juntando um grupo ali que estão realmente muito empenhados, acho que já conseguiram inclusive o número de assinaturas necessárias, mas querem mais ainda para garantir, né? Sim. E usar o mesmo modelo do projeto e tudo mais, né? E a gente deu a nossa orientação, mas eles aqui compraram a briga, que fizeram campanha com camiseta e que estão pressionando. Aqui, esse grupo especificamente, isso foi logo depois da entrevista que algumas pessoas nos procuraram, mas eu não me recordo o nome e não creio que estejam vinculados com essas pessoas que estão encabeçando o atual projeto. Aqui em Teutônia, o abaixo-assinado está ocorrendo só de forma manual, né? Escrito na folha. Em Lajeado, ele funciona também como uma petição online, né? Isso aí. Juridicamente válido também. Essas aquelas coisas questionáveis, né? Eu posso dizer. O que diz a lei? Ela diz que 5% tem que firmar aquele projeto. Firmar, tu pode entender que é botar a assinatura ou dar anuência. São duas interpretações que pode ter. A interpretação majoritária não nos favorece. Também não faz a gente perder a esperança. Já tem projeto de lei agora aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e no plenário do Senado e na Constituição com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, falta só o plenário votar, que regulariza essa questão das assinaturas eletrônicas. Isso acabaria de vez com a discussão. Mas por enquanto essas assinaturas podem não ser consideradas válidas, e daí a gente teria que encaminhar esse projeto. Se tivesse 5% entre assinaturas eletrônicas e físicas, a gente encaminharia como sugestão legislativa e não como projeto de lei. O que na prática não mudaria muito, porque o que vale mesmo é a pressão popular, né? Seja um projeto ratificado por 5%, ou uma sugestão ratificada por 5%, a pressão política vai ser a mesma. Mas a gente está trabalhando para conseguir o máximo de assinaturas físicas e também com pareceres para justificar a assinatura eletrônica, até porque as assinaturas físicas elas não são autenticadas em cartório. Sim. Então eu tenho os dados da pessoa, vejo a assinatura, mas eu não tenho como saber em tese se aquelas assinaturas são mesmo. E isso é aceito. Quando eu pego e coloco meus dados na internet, meu e-mail, tudo mais, aquela assinatura eletrônica tem que ser considerada válida, até porque eu defendo o seguinte, que a questão da participação popular não pode fechar os olhos ao avanço da tecnologia que chegou e que a legislação simplesmente não conseguiu acompanhar. Sim. Enfim, uma outra polêmica que, devido ao pronunciamento do Fábio Guiche, advogado da Câmara aqui de Teutônia, e daí é uma questão de interpretação, a gente conversava também, o Fábio relatou de que este abaixo-assinado, já por ter um erro já de início, de não conter também a questão do título eleitoral, mas o principal fator é de que o Fábio comentou aqui com a gente, é da situação de que mesmo este abaixo-assinado tendo validade com o título eleitoral, enfim, ele seria diretamente arquivado na Câmara. Ele chegaria na Câmara e seria arquivado. Ele não chegaria a entrar em votação. Isso procede?
qual o fundamento que ele usou para justificar essa... Ele disse que teria que partir, a votação, esse projeto teria que partir da mesa diretora. Bom, tem que ver as fontes que fundamentam o projeto de iniciativa popular, né? Tem a Constituição, tem as leis infraconstitucionais, e no caso dos projetos de nível municipal, tem a lei orgânica do município e também o regimento interno da Câmara. Eu não atuo em termos políticos aqui em Teutônia, mas eu acabei dando uma olhada na lei orgânica do município. Até porque a lei orgânica não pode ferir a Constituição, né? Não pode ferir a Constituição. E há uma hierarquia de normas. Sim. Da mesma forma que a lei orgânica não pode ferir a Constituição, o regimento externo não pode ferir a Constituição e nem a lei orgânica. Então, na lei orgânica não diz nada sobre a competência da mesa diretora com relação a isso. No regimento interno diz que compete privativamente a isso. Mas é uma questão de interpretação. Eu acho que não cabe, que isso não invalida o projeto. Por quê? Essa questão de limitar, de concentrar poderes legislativos na mão de uma pessoa, de um grupo de pessoas, isso é muito comum na época do regime militar. Porque havia uma minoria na oposição, mas que poderia de repente apresentar projetos e fazer pressão em questões estratégicas, e como forma de bloquear isso, eles concentravam poderes, através de atos administrativos, na mão do presidente ou da mesa diretora. Mas desde a Constituição, o princípio da legalidade, todas as normas elas são obrigadas a observar o que está escrito em lei, né? Então ficaram proibidos atos administrativos, inclusive o regimento interno, se ele estiver dissociado da lei. Então, se a lei orgânica garante a cada vereador o direito de propor a lei e emenda individualmente, e por desdobramento lógico também aos projetos de iniciativa popular, né, nenhum outro ato poderia ferir essa lei e dispor de forma contrária e restringir esse direito. Então, isso é a minha interpretação. Posso estar correto, como posso estar errado, mas eu quero dizer, não é uma questão absoluta, como título de eleitor que tem que ter. Agora, isso é uma questão passível de interpretação. Então, isso é questionável. Se é por causa disso, eu vou dizer, não, para o pessoal não desistir do projeto, ao reverso. Agora mesmo que eles já sinalizaram que vão barrar o projeto com base nessa interpretação, né, que da mesma forma que, só dando um exemplo que o Eduardo Cunha se vale da assessoria jurídica lá da Câmara para decidir de acordo com os interesses dele e dar fundamentação jurídica para isso, o pessoal aqui faz o mesmo, como fazem em Lajeado e tudo mais. E pode ter certeza que tanto aqui quanto nos outros municípios, eles vão fazer de tudo para anular esse projeto, inclusive para, de certa forma, dizer o seguinte, não é que a gente não quis reduzir, é que não tem como. Não tem como. E lavar as mãos. Não. Vamos tratar de meter pressão e não se render a esse tipo de argumento e vamos questionar e continuar brigando. Acho que isso aí isso tem que servir como estímulo e não como desestímulo para o pessoal que está encabeçando esse projeto aí. Tá, então a gente vai começar agora do zero. O correto seria o município de Teutônia, essas pessoas que estão encabeçando esse projeto, mesmo estando este revés de a Câmara poder ou não aceitar isso, é um risco que todos os abaixo-assinados correm, mas deveria se começar do zero novamente, colher o nome do eleitor, enfim, com o RG, CPF ou principalmente o título de eleitor. Ou seja, esse abaixo-assinado de Teutônia, de qualquer forma ele vai ser barrado. Se não tiver o título de eleitor, fica difícil defender daí o abaixo-assinado. Mas, como eu vou dizer, começar do zero, não. Acho que é possível a coleta das assinaturas ter começado de forma equivocada em alguns pontos, mas ser corrigido com relação a isso. Se tiver um espaço ali e colocar o título de eleitor, isso está valendo, não é essa forma. Outra coisa que, se me permite, foi dito que teve projeto que foi barrado porque ele não estava respeitando os requisitos, né? No parágrafo, o inciso, e não tinha o texto legislativo correto. Só que o artigo 13 da Lei 9.709, que regulamenta a participação, os projetos de iniciativa popular,
no parágrafo 2º, ele diz o seguinte: o projeto de lei de iniciativa popular não poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, ou daí Câmara de Vereadores, por seu órgão competente, providenciar a correção de eventuais improbidades de técnica legislativa ou de redação. Então, foi um outro argumento que me parece que foi levantado aqui, mas é um argumento que a própria lei que regulamenta a participação popular invalida, né? Se então, uma pessoa leiga escrever um texto que foi ratificado, mas ele não está dentro das técnicas legislativas, isso aí não é obstáculo para não ser corrigido pela Câmara e depois ser votado. É mais uma daquelas, é mais uma daquelas desculpas que o pessoal diz: não é que a gente não quis aprovar o projeto de vocês aqui, não teria como, porque ele não está dentro das técnicas legislativas. Mas isso aí não é fundamento para barrar o projeto. Um outro ponto que a gente tem, no ano de 2016, a gente tem as eleições municipais, né, tanto para prefeito como para vereador. Mesmo este projeto não conseguindo, e vocês lá em Lajeado também já têm esta visão, né, mesmo não conseguindo aprovar este projeto, que ele sirva de pressão popular também, né? Com certeza. Que eu digo, da mesma forma que eles estão se valendo da condição política deles para, às vezes, barrar o projeto, a gente está se valendo da nossa condição de eleitores da organização voluntária para pressionar e tentar condicionar os candidatos a agirem de acordo com a vontade da população. E a vontade agora, e o entendimento quase hegemônico que tem, é que a remuneração dos vereadores e de outras carreiras públicas também, de outros casos de confiança, mas o legislativo é o que está mais próximo da população e é aquele que não tem a necessidade de dedicação exclusiva, e por isso que é tão focado neles. Esse é o meu entendimento, pelo menos. De que o salário é incompatível com a realidade, realmente é incompatível. Eu não vou nem falar do salário mínimo, vou falar da renda média do brasileiro, que é de um pouco mais de R$ 1.100. Então, hoje tem enfermeiro, profissionais de saúde, que ganham 4 mil e poucos reais. E tem vereador ali, num cargo que não exige dedicação exclusiva. Não vou dizer que eles trabalham só uma vez por semana, acho que não trabalham, mas não é essa a questão. E ganhando 4 mil, lá em Estrela, que ganham mais do que ela já, ganham 6 mil e poucos, 6.500 reais, parece. Isso não é compatível. Eu costumo dizer que o Estado está literalmente cafetinando o contribuinte. Essa que é a verdade. Salvando-se, e eu estou sendo generoso na escolha das palavras aqui, porque os cafetões eles não chegam a cobrar 40% como o Estado cobra em cima do PIB em tributos. E ao contrário do Estado, eles prometem segurança e dão segurança. O Estado nem isso ele consegue fazer. A gente conseguiu a façanha de ter um banco assaltado dentro da Secretaria de Segurança. Isso a nível estadual, para dar um exemplo. Situar, né? Então, eu costumo dizer que para mudar alguma coisa aqui no Brasil, na nossa cidade, a gente tem que mudar muita coisa. Pode ser uma pequena coisa, mas a gente tem que gastar tempo, gastar energia, tem que suar a camisa e não pode se deixar desmotivar porque alguém disse isso, alguém disse aquilo. Se fosse por isso, a gente já desistido na primeira semana. Então, tem que ver o que pode melhorar e tratar de evitar, de dificultar a vida deles, para não anular o projeto, inclusive para constranger eles, assim, se é para anular, então que seja com alguma coisa descarada, certo? E tentar trabalhar o máximo. E se perder, eu acredito que a maioria desses projetos vão ser votados contra, mas vamos fazer campanha para só eleger vereador que se dispor a trabalhar com valor reduzido, que quer fazer a participação, quer exercer o cargo de vereador como uma função social e não recebendo um valor tão elevado de subsídio. Hoje, falando de uma forma mais fácil para que esse projeto em vários municípios fosse aprovado, a gente sabe da dificuldade que é convencer o vereador, mas a forma mais fácil seria esse projeto partir de um vereador, né? Com certeza. O vereador pode apresentar o projeto em 1 hora, se ele quiser, na própria sessão.
mas já houve caso, acho que foi em Arroio do Meio, Encantado, que houve um caso assim, inclusive ele trabalhava no cartório, não sei em qual forma que ele trabalhava, e foi meu colega na Univates, esse vereador, não me recordo o nome dele agora, e comentam que ele foi massacrado pelos colegas dele, que o projeto pelo próprio partido, né? Era reduzir em 50% e foram para cima dele, dizendo que não era assim, que eles trabalhavam muito. Olha, que seja. A questão é a seguinte, que as finanças públicas não têm condições de pagar esse valor, né? E tem muita gente que trabalha muito e não ganha isso. E tem gente que trabalha de forma voluntária e não ganha isso. Pode pegar os clubes de favores, tipo o Lions, o Rotary, a maçonaria, as igrejas, lá em Lajado tem a Islã, a PAI, o pessoal da Central, cheio de voluntários que às vezes trabalham 20 horas na semana. O pessoal do HBB ali, que é voluntário, às vezes na diretoria, só se incomoda, não recebe elogio nenhum, é só crítica, e se desgasta e faz o trabalho social sem receber nada por isso, inclusive perdendo dinheiro, na verdade. Deixando de ganhar, né? Deixando de ganhar dinheiro. E vereador em cidade pequena, principalmente do interior, tem que ser mais ou menos essa mesma lógica. Uhum. Tá certo. Mais alguma coisa que você gostaria de colocar para os nossos ouvintes aqui no município de Teutônia? Não, meu conselho seria só para regulamentar essa questão do título de eleitor, e se quiser a gente está à disposição para dar algum auxílio jurídico e também para fazer pressão aí, para brigar junto, porque essa é uma briga de todo mundo, independente da cidade que tiver. Quanto mais a gente se unir, mais pressão a gente vai ter, e menos força eles vão ter, porque eles já estão se unindo, né? Eles já estão, teriam comentado que teve uma reunião com um conselheiro do Tribunal de Contas, que comentou essa questão, porque eles já estão prevendo e tentando achar formas de não aprovar esse projeto, de achar uma brecha, achar brechas, achar desvios. E eles vão se unir, estão se unindo, seja em termos políticos ou jurídicos, e a gente tem que se unir também, fazer frente a eles e comprar essa briga. O pessoal de Teutônia é o seguinte, para não se deixar desmotivar por uma ou outra declaração, ou porque pode ou não acontecer alguma coisa, ao contrário, tem que tomar isso como incentivo, tratar de dificultar a vida deles, regulamentar o projeto, a coleta de assinaturas e bola para frente. Tá certo. Muito obrigado, João Pedro Arruda, ele que é advogado e está encabeçando esse abaixo-assinado em Lajeado, até para esclarecer algumas dúvidas. É sempre bom ter um contraponto. Isso. Muito obrigado e uma boa manhã aos ouvintes.